Salve, salve, Jurisconceito no ar. E aí, pessoal, tranquilo, tudo bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre os sistemas adotados pelo Código de Processo Penal no tocante à inquirição de testemunhas e ao interrogatório do réu. O Código de Processo Penal ele adota dois sistemas. O artigo 188 ele adota o sistema presidencialista, no qual o juiz, diretamente, o magistrado é que vai fazer as perguntas ao réu, diretamente. Então, não há a possibilidade do Ministério Público, por exemplo, perguntar diretamente ao réu alguma coisa que venha a tentar esclarecer. Ele passa a pergunta para o magistrado, faz a pergunta ao magistrado que ele indica a pergunta que ele quer fazer e repassa para o magistrado, e o magistrado, durante a audiência ou instrução, enfim, do julgamento, ele faz a pergunta diretamente ao réu. Diferentemente do que ocorre no sistema do cross-examination, que ele está inscrito no artigo 212 do Código de Processo Penal. A leitura do artigo 188 é o seguinte: após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Ou seja, o juiz aqui no sistema presidencialista é ele que vai fazer as perguntas ao réu. Os esclarecimentos que tiverem que ser feitos vão ser feitos pelo magistrado. O Ministério Público, no momento de fazer suas perguntas, não vai fazer as perguntas diretamente para o réu. Tranquilo. Assim como o próprio advogado do réu também não vai fazer as perguntas diretamente para ele. Vai repassar as perguntas para o magistrado e o magistrado faz essas perguntas para o réu. Aldenor, por que isso aqui? Isso é mais uma questão de proteção. Evitar o constrangimento, evitar ali o acerto entre advogado e réu. Isso dá mais licitude. A palavra certa não seria licitude, seria mais clareza para o trâmite do processo, para as perguntas que forem ser realizadas, certo? Que vão ser realizadas pelas partes. O artigo 212 já ele trata de uma forma diferente, que foi o que eu falei aqui, que é o sistema do cross-examination, certo? No sistema do cross-examination, as perguntas, vamos lá, artigo 212, as perguntas serão formuladas diretamente à testemunha, não admitindo o juiz, ou seja, as partes, Ministério Público, advogado, até mesmo assistente da acusação, vão formular as perguntas diretamente ao réu, às testemunhas, certo? Nessas inquirições, o juiz ele vai ter o poder de não admitir aquelas perguntas que puderem induzir resposta, que não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outras já respondidas. Por isso que é o sistema de cross-examination. As partes fazem as perguntas diretamente às testemunhas, mas, entretanto, contudo, todavia, no entanto, o juiz, o magistrado, ele pode, naquele mesmo momento, interromper por conta desses requisitos que constam do artigo 212. Quais sejam? Perguntas que puderem induzir resposta, certo? Não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Isso é uma questão também de clareza, dar mais clareza ao processo. Mas, Aldenor, por que o réu só permite o sistema do presidencialista, apenas o juiz perguntar diretamente e o outro permite? Porque é uma questão de proteção ao réu mesmo, certo? A parte constrangida da situação é a vítima e o réu, são os principais constrangidos. Mas o réu, naquele momento do processo, não estou aqui fazendo juízo de valor sobre estar certo ou errado, mas naquele processo, diante da nossa Constituição Federal, ela preza pela proteção ao réu, indúbio pro réu, estado de inocência, né, que é artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, são proteções que existem ao réu, inclusive que já vem aí enraigada dos direitos humanos, né? Vem carregada dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana, enfim. Então, para ficar mais claro, para não ter mais dúvida, certo? Parágrafo único do artigo 212, ele fala assim:
Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição, ou seja, dada a oportunidade das partes de fazer as perguntas, o juiz, ao final, pode querer complementar a inquirição das perguntas que ele achar conveniente. No caso, esse caso aqui a gente está tratando da inquirição de testemunhas. Então, nesse caso do juiz complementar a inquirição, ele vai fazer as perguntas diretamente. Por quê? Porque aí as perguntas são formuladas por ele. Então, não confundir. Quando for inquirição de testemunhas, a gente vai ter o cross-examination, artigo 212 do Código de Processo Penal, parágrafo único também do 212, caput e parágrafo único, e artigo 188, que ele trata do interrogatório do acusado, interrogatório do réu, e que o sistema adotado é o sistema presidencialista. Valeu, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Essas duvidazinhas às vezes perturbam a gente na hora de responder uma questão, mas entendendo a razão de ser fica mais fácil. Beleza? Tamo junto. Valeu.